Os queridos irmãos, irmãs, paz do Senhor Jesus. Antes de fazer aqui a leitura de um texto e trazer uma breve reflexão, eu quero aproveitar a oportunidade também para estar parabenizando o pastor Lesiel pela passagem do seu aniversário. Todos nós temos virtudes e desvirtudes. É da vida, é do ser humano, né? Mas numa oportunidade como essa, a gente não pode esquecer das virtudes. E às vezes dentro do conjunto de virtudes que uma pessoa tem, uma se destaca mais do que a outra. Eu acredito que uma grande virtude do pastor Lesiel, para mim, é a sua capacidade de servir, a sua prontidão em servir, a sua prontidão em atender, a sua prontidão em estar abençoando aquele ou aquela que precisa de ser abençoada. Se você furar o pneu do carro 1h da manhã, ligue para o Lesiel, ele vai lá. Ele vai trocar o pneu. E além de trocar o pneu, ele ainda vai te dar uma série de instruções acerca de como, na verdade, se conduzir a fim de não ser surpreendido com o pneu furado. Então, ele é essa pessoa fantástica, essa pessoa sensacional. Portanto, pastor Lesiel, que Deus te abençoe grandemente, sua vida. Acompanho há muitos anos o ministério dele. E eu sei o quanto que o ministério dele é um ministério frutífero. Desde quando ele liderava homens ali em Vila Nova, ele é uma árvore frutífera. Deus te abençoe grandemente. Eu sei que você tem muitas orações apresentadas a Deus, que estão em depósitos, e Deus, a seu tempo, ele responde uma por uma. É só confiar. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Meus irmãos, eu não posso me estender muito, até porque eu tenho que voltar a Brasília hoje ainda. Tivemos lá um óbito de um irmão, muito querido da igreja, do nosso Ministério de Louvor, e o velório dele vai ser às 7h30 da manhã. Eu até conseguiria sair daqui às 4h, mas não vou colocar minha esposa nesse sacrifício, não. Prefiro que ela vá dormindo agora, do que acordar às 4h mal-humorada. Que Deus abençoe sua vida. Apenas uma reflexão. Abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Deixa eu ler aqui com vocês. Esse capítulo é uma das histórias mais extraordinárias do povo de Deus. Um momento importante na vida do povo de Israel. Então os homens de Quiriate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram a Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, prepare o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispá, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor.
Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram derrotados e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel durante todos os dias da sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Amém? Meus irmãos, talvez o período mais crítico, sob todos os pontos de vista da nação de Israel, foi o período dos juízes. O livro de Juízes termina de uma forma melancólica. Diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que achava que deveria fazer, ou aquilo que achava que era certo. Imagine um povo que não tem governo, que não tem liderança, que não tem direção, e que cada um resolve fazer as coisas do jeito que acha certo. Vamos imaginar nós aqui, né? Sem um governo, sem uma direção, e de repente a gente resolve fazer na vida aquilo que a gente acha que é certo. Com certeza vai haver muita dor, vai haver muito sofrimento, e acima de tudo vai haver muito desacerto. O primeiro livro de Samuel, ele marca uma transição crucial na história de Israel, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista espiritual. Para a gente entender um pouco dessa história do capítulo de número 7, que marca a vitória de Samuel, que marca a vitória de Israel contra os filisteus, é importante que a gente entenda um pouco do contexto espiritual, do contexto social e do contexto político. Se não, vejamos, espiritualmente Israel estava numa decadência, num declínio espiritual sem precedentes. Os capítulos iniciais do livro de 1 Samuel mostra a tragédia da casa de Eli, a falta de reverência, a corrupção dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que morrem. Depois Eli, o pai, ao saber da notícia também, e da arca que foi levada, ele cai para trás, quebra o pescoço e também morre. Então, a nação de Israel estava vivendo um drama espiritual. Estavam afastados da verdadeira adoração. Haviam, na verdade, adotado os Baalins, os Astarotes como seus deuses. E para uma nação igual a Israel, que era uma nação exclusiva de Deus, o principal pecado daquela nação era exatamente o pecado da idolatria. Então, a liderança religiosa
nos tempos dos juízes, era uma liderança fraca. Era uma liderança que não dava conta de levar o povo a experimentar o vigor espiritual. Alguns juízes que temiam a Deus conseguiam levar o povo ao momento de arrependimento, e ao se arrependerem, Deus abençoava, mas depois o povo voltava a pecar, aí vinha o juízo de Deus novamente. Então, durante esse período, o povo de Israel vive exatamente essa gangorra espiritual, oscilando entre momentos maravilhosos e momentos de grave crise espiritual. E do ponto de vista social, a sociedade israelita, ela vivia sob o regime dos juízes, num período instável, sem governo central, cada tribo agia de forma independente, e a idolatria era um problema recorrente na vida do povo de Israel. Havia falta de unidade, a influência dos povos vizinhos haviam, na verdade, levado o povo de Israel a servir os falsos deuses. A maior preocupação de Moisés, antes que o povo entrasse na terra prometida, era exatamente do povo assimilar a cultura daqueles que lá estavam em Canaã. Tanto é que ele advertiu, ele disse: olha, vocês vão entrar numa terra, vocês vão habitar numa terra que mana leite e mel, cuidado para não esquecer de Deus. E aqui o povo havia se esquecido de Deus. Depois da geração de Josué, levanta uma geração que havia se esquecido de Deus. Por isso, socialmente, a nação também estava um verdadeiro caos. O contexto político era o pior possível. Israel estava vulnerável. E os filisteus, um dos principais inimigos de Israel, era uma ameaça constante à segurança e à estabilidade do povo de Deus. E é exatamente nesse contexto que Samuel vai enfrentar e vai vencer os filisteus. E aqui no capítulo 7, verso 12, depois que ele vence os filisteus, diz que ele ergue uma pedra como um memorial, após uma grande vitória sobre os filisteus, que junto com os amalequitas foram os dois piores inimigos da nação. E ali ele pega uma pedra, coloca entre Mispá e Sem, e dá àquela pedra o nome de Ebenezer, e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. A batalha de Mispá marca a vitória de Israel sobre os filisteus, sob a liderança de Samuel. E essa vitória, ela marca um ponto de virada na história de Israel, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista militar. Os israelitas que estavam sofrendo com a opressão dos filisteus, desde a tomada da arca, no capítulo de número 4, do primeiro livro de Samuel, isso durou 20 anos, longe da arca, longe do símbolo maior para a nação de Israel, porque a arca era o símbolo da presença de Deus. Então o povo começou a clamar, o povo começou a pedir. E é interessante que o livramento de Deus, ele não vem através de 7 quarta-feira derrubando as muralhas. A vitória do povo de Deus não vem através de uma campanha de vitória. A vitória do povo de Deus vem através do arrependimento. Arrependimento gera vitória. Arrependimento gera tempos de prosperidade. Arrependimento gera tempo de bênção. Amém? Se não há arrependimento, existe naturalmente a fraqueza espiritual, existe a fragilidade espiritual. E diz o texto que Samuel começou a clamar e a chamar o povo ao arrependimento, a chamar o povo de volta a Deus. Para isso ele reúne os israelitas em Mispá, oferece sacrifício, fazem jejum, confessa os seus pecados. Eu tenho a impressão de que muita coisa na nossa vida se resolveria se a gente confessasse os pecados, ao invés da gente querer alguma vitória sem confissão de pecado. Às vezes a gente faz aí uma campanha de oração: Senhor, abençoa, eu confio, eu creio, o Senhor vai dar vitória. Mas a gente não jejuma, a gente não ora, a gente não se arrepende, a gente não se aquebranta. A gente quer que Deus faça,
aquilo que só o arrependimento pode fazer. O arrependimento é na verdade um conceito espiritual, bíblico, teológico, fundamental para a vida cristã. E Samuel diz: olha, vocês querem mesmo? Vocês querem se livrar do inimigo de vocês? Vocês querem se livrar dos filisteus? Ele não disse: arme um exército, se equipem, peguem as vossas melhores armas e vamos lutar. Não, se vocês querem de fato se livrar do inimigo de vocês, começam a se arrepender, a clamar, a humilhar diante de Deus, porque Deus, diante do arrependimento, Ele age, e diante do não arrependimento, Deus não age. Deus não age. Então Samuel exorta o povo, e ali ele reúne os israelitas, fazem jejum, confessam os seus pecados, eles abandonam os deuses estrangeiros, e quando os filisteus ficam sabendo da reunião em Mispá, eles dizem: agora vamos lá, é a oportunidade que nós temos de atacar os israelitas. E quando eles vão, o povo pede a Samuel: intercede a Deus por nós, clame a Deus por nós. Samuel oferece sacrifício, clama por Deus, Deus responde. Diz o texto que ele troveja naquele dia, ele brada naquele dia, né? O brado de Deus causa pânico entre os filisteus, e os israelitas aproveitam esse pânico, essa confusão, persegue os filisteus e derrota os filisteus completamente. É aí que Samuel pega uma pedra chamada Ebenezer como pedra da vitória, como um memorial de vitória. É interessante a história do povo judeu, a tradição que o povo judeu tinha de colocar pedras para marcar acontecimentos importantes. Faz parte da cultura dos hebreus, desde o tempo de Jacó. Lembram ali em Betel, quando Jacó ergueu um memorial, colocou uma pedra ali em Betel, porque ali ele teve um encontro com Deus? Lembram de Josué, quando eles vão atravessar o rio Jordão? No meio do rio Jordão, ele coloca 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, e aquele memorial era exatamente para que nas gerações futuras, eles olhassem para aquilo e perguntassem para os seus pais: o que é isso? Eles pudessem contar a história do Êxodo, eles pudessem contar a história da libertação do Egito. Então Josué coloca 12 pedras no meio do Jordão, e coloca 12 pedras na margem ocidental de Gilgal, a fim de marcar o local onde as águas se abriram, e Israel atravessou a pé enxuto. Lembram da história de Acã? Ali um montão de pedra no vale de Acor servia para lembrar os israelitas da desobediência de um homem. Um outro conjunto de pedras estava ali na caverna de Maquedá, onde 5 reis foram derrotados e mortos, para que o povo lembrasse que ali o Senhor os livrou. Antes da sua morte, Josué ergueu uma grande pedra para servir de testemunho para os israelitas, para que eles lembrassem que eles haviam feito um voto de servir e de obedecer somente a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui com essa história de 1 Samuel capítulo 7, especialmente o verso de número 12? É que a gente não pode esquecer dos benefícios de Deus. O salmista orou: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós temos uma facilidade tremenda para pedir, mas a gente tem uma dificuldade enorme de agradecer, de notificar, de testemunhar, de publicar aquilo que Deus tem feito por nós. Ebenezer significa pedra de ajuda, e simboliza o reconhecimento da intervenção divina na luta do seu povo. É um lembrete de que o Senhor ajudou o seu povo, dando vitória ao seu povo, dando libertação ao seu povo. Todos nós temos o nosso até aqui, amém? Todos nós temos o nosso até aqui. Talvez eu possa conversar com você e você dizer para mim: pastor, o momento da minha vida não é o melhor. O momento da minha vida, ele está muito atribulado.
eu estou enfrentando uma série de adversidades em casa, no trabalho, na saúde, enfim, as mais diversas lutas que é próprio da existência, que é próprio da condição humana. Você pode relatar tudo isso, mas você jamais poderá deixar de dizer: mas até aqui nos ajudou o Senhor. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode reconhecer as suas lutas, pode reconhecer as suas tribulações, pode reconhecer as suas chateações com a vida, as suas decepções com a vida, a sua tristeza em relação à vida, mas você não pode esquecer que você tem um até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Para mim, esse texto aqui no capítulo de número 12 é um chamado à reflexão, é um chamado a gente pensar sobre o livramento de Deus. É, na verdade, o reconhecimento e a celebração da fidelidade de Deus. Você nunca pode entender a fidelidade de Deus, mas você tem que acreditar na fidelidade de Deus. Se não, vejamos, Deus promete a Abraão uma posteridade. Abraão falha feio, o velho falhou feio. Depois vem Isaac, falha mais feio ainda, porque imita os pecados do pai. Vem Jacó e dobra a quantidade de erros. Deus poderia ter dito: bom, chega, depois de Jacó, o que pode acontecer? Mas Deus, na sua fidelidade e aliança, aleluia, lá na frente Ele conserta tudo, exatamente porque Ele é fiel. A gente tem que ter uma visão lúcida da fidelidade de Deus. Quem tem uma visão distorcida da fidelidade de Deus, não vai entender a vida, não vai enfrentar a vida com firmeza, com fé. O que Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Deus não promete para outro cumprir. Deus não promete sem que Ele tenha provisão para cumprir aquilo. Eu é que posso prometer e não ter a provisão para cumprir aquilo que eu prometi. Prometi impensadamente, prometi quando estava muito alegre. Eu, inclusive, evito fazer promessas na alegria, porque geralmente as promessas da alegria são promessas traiçoeiras. Evito também fazer promessas na tristeza, porque na tristeza você pode fazer promessas que você não cumpre. Eu procuro fazer promessas na lucidez, nem em cima demais, nem embaixo demais, para fazer a promessa exatamente na medida certa. Mas eu posso prometer e não ter provisão para cumprir aquilo que eu prometi. Deus não. Deus promete e tem provisão. Quando Elias acha que havia ficado só, Deus disse: está enganado, Elias, eu tenho provisão. Ainda tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de recursos, é um Deus de provisão. Não interessa como que Ele vai fazer, como que Ele vai cumprir. O nosso negócio não é sentir, o nosso negócio é crer. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente liga muito a vida espiritual a sentimentos. Eu senti que Deus me abandonou. Você sentir que Deus te abandonou não significa que Ele te abandonou. Eu sinto que Deus não está ouvindo mais as minhas orações. Sentir não significa que Ele deixou de ouvir as suas orações. A gente não vive por sentimento, a gente vive por fé. Fé na palavra, amém? Fé na palavra. A gente tem que ter a certeza de que Deus está no controle de tudo. Então, as promessas de Deus, os propósitos de Deus, estão vinculados com a sua provisão. Então, até aqui, esse ponto de reflexão, na medida que nos estimula a dependência de Deus. Meu irmão, minha irmã, dependa mais de Deus. Dependa menos de você, dependa mais de Deus. Faça o que você tem que fazer, cumpra aquilo que você tem que fazer, mas não se esqueça de depender de Deus. Viver em dependência de Deus, eu diria que é um convite à paz, é um convite ao descanso em meio às turbulências, em meio às incertezas. É reconhecer que Ele foi fiel no passado, que Ele é fiel no presente e que Ele será fiel no futuro. Essa certeza
nos dá coragem para vencer, para avançar, para enfrentar a vida, para que a gente possa, na verdade, olhar com mais serenidade, com mais segurança e com mais coragem para o futuro. Até aqui, o Senhor te ajudou. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Até aqui, Elesiel, Deus te ajudou. E o Deus que te trouxe aqui te levará além, porque Ele é fiel para poder cumprir. Então esse até aqui não é apenas um marco do passado, mas é uma lembrança de que Deus vai nos sustentar também no futuro. O futuro pode ser incerto para mim, o futuro nunca é incerto para Deus. O futuro para Deus é, na verdade, para Deus não existe passado, presente e futuro. E o mais importante é você saber que Deus está no teu futuro, que Deus te encontra no teu amanhã, aleluia, de que Deus te encontra na semana que vem, de que Deus te encontra no mês que vem. Ele está lá te esperando, aleluia, Ele está lá te aguardando. Portanto, vá em frente, caminhe, porque Deus tem provisão para nos sustentar e para nos dar vitória. A ideia desse texto aqui, desse até aqui, é uma celebração ao que Deus fez, ao que Deus está fazendo e ao que Deus fará nas nossas vidas. Então passe a viver a tua vida na perspectiva do até aqui. Amém? Encerre o seu dia e diz até aqui. Amém? Bota o teu pé na estrada e diga até aqui. Vai fazendo como os patriarcas. Os patriarcas iam andando e aonde eles chegavam, levantavam altar. Levantar altar era sinal de que eles estavam verticalizando, né? O grande problema nosso é que a nossa vida ela é muito tratada no plano horizontal. A gente traz a vida muito para o plano horizontal. E no plano horizontal, meus irmãos, tudo é muito estranho. Procure olhar para cima. Faça como o salmista. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Verticalize a tua vida. Estabeleça marcos. Vá fazendo marcos. Deixa eu te perguntar. Responda não. Responda não. Qual foi o último dia que você dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, eu estou dobrando meus joelhos aqui para te agradecer. Eu estou doente, eu estou numa baita dor de cabeça, eu estou enfrentando luta, mas como eu sinto as tuas mãos me guiando, me dirigindo. Qual a última vez? Deus tem um negócio com aqueles que são gratos. Que Deus te abençoe e que você viva exatamente na perspectiva do até aqui. É de um até aqui até outro até aqui que eu estou fazendo 45 anos de casado. É de um até aqui até outro até aqui que eu vou vencendo na minha saúde. Vou ao médico, o médico diz: olha, tá muito legal não, mas daqui a 6 meses você volta. Eu falo: até aqui me ajudou o Senhor. Então eu estou vivendo de até aqui. Então viva de até aqui, ok? Já era para você ter morrido, já era para você estar longe daqui. Deus não quis, então até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Muita coisa ruim era para ter acontecido na tua vida, não aconteceu porque até aqui o Senhor te ajudou. Você perdeu, mas até aqui Ele te ajudou. Você enfrentou luta, mas até aqui Ele te ajudou. Então, dizer até aqui é exatamente dar um tapa, né, na incredulidade e dizer: aquele que me trouxe aqui me levará além. Deus te abençoe. Amém? Erga uma pedra, entre sem Mispar e chame essa pedra de Ebenezer e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe, pastor Túlio. Terminar? Então vamos terminar. Terminar com um até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Muito bem. Está vendo, irmãos? Você vai falando que até aqui nos ajudou o Senhor, tem um salgadinho para nós. É profético. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem um salgadinho para a gente comemorar os 60 anos do pastor Lesiel, né?
Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, te damos graças por essa noite especial. Declaramos em alto e bom som que até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos trouxe até aqui e nos levará além. Aleluia! Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que não subiu ao coração é o que o Senhor tem preparado para os seus. Ajuda-nos a viver, Senhor, na perspectiva, Senhor, não de um futuro distante, nem do passado também, mas do presente, de um presente que testifica, que atesta, que até aqui, até esse momento presente, o Senhor nos ajudou. No precioso nome de Jesus, nós oramos. Diga comigo, até aqui, me ajudou o Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Quem diz amém, pode se dirigir para os salgadinhos.